Uma vez eu acordei no meio da noite, aí eu olhei pro canto do meu quarto, que tava muito escuro, e eu vi um homem parado lá. Ele era muito alto e tinha uma cabeça muito grande. Sério, era desproporcional. Daí o meu lado racional pensou assim: deve ser o cabideiro. Deve ser o cabideiro, tá com roupa e tá dando a impressão de que tem alguém ali. Só que foi nesse momento que o homem se mexeu. E eu saí correndo pra acender a luz porque eu tava cheia de medo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Hoje é dia de mais um Causos na Terra do Medo, com história dos nossos inscritos maravilhosos. E essa primeira história, que eu já comecei jogando história na cara de vocês, é da Raíssa. O arroba dela é RaíssaQ. Mas antes da gente ir pras histórias, já confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal, pra não perder nenhum conteúdo aqui da Terra do Medo. Além disso, considere se tornar um membro aqui do canal, que tem uns emojis exclusivos, ou então apoiar a gente pelo Apoia-se. Tá tudo aqui na descrição, dá uma olhadinha. Agora vamos para a primeira história, que é da Paola Saldanha. Essa história começa ali no começo dos anos 90. O meu tio, ele conseguiu um dinheiro e ele acabou construindo, finalmente, a casa própria. Só que acabou que ele morou pouco tempo nessa casa, porque ele acabou recebendo uma proposta de emprego e era em outra cidade. Então ele teria que se mudar. Pra casa não acabar ficando sozinha, ninguém morando lá, ele ofereceu pros meus pais morarem lá. E a mudança aconteceu no meu aniversário de 2 anos de idade. Ah, e nessa época meu pai tava trabalhando de vigilante noturno. Então, a maioria das noites era eu e minha mãe sozinhas em casa. Logo na primeira semana que a gente tava nessa casa, a minha mãe acordou de madrugada, gente, com batidas muito fortes na porta da sala. Primeiro ela foi pra perto da porta e ficou um tempo lá esperando pra ver se a pessoa ia falar alguma coisa. E daí depois ela perguntou quem era. Ninguém falou nada. Ela até pensou que poderia ser um amigo do meu tio que não estava sabendo ainda que ele tinha se mudado. Mas as batidas continuaram e continuaram. E durante muito tempo as batidas só ficavam mais fortes. Até que de repente parou. Silêncio total, as batidas simplesmente cessaram. A gente tinha se mudado, tinha pouco tempo, então a minha mãe nem tinha proximidade com os vizinhos. E mesmo assim ela foi na porta deles perguntar: oi, tudo bom com você? Alguém bateu aí na sua porta? Ou então, ela também perguntou se foi o próprio vizinho que bateu na porta pra, sei lá, às vezes estava precisando de alguma ajuda, não sei. Só que ninguém ouviu nada, ninguém bateu em nada, a resposta era sempre não. Passou-se o tempo e meu avô acabou falecendo, então toda a família acabou se reunindo nesse momento difícil pra gente passar tudo isso juntos. E como em toda reunião de família, que se preze, certa noite a gente simplesmente começou a conversar sobre casos sobrenaturais e a gente tava contando tudo que aconteceu com a gente, coisas sombrias que aconteceu durante a nossa vida. Tava tudo certo, todo mundo contando umas histórias assim, quando de repente meu tio, aquele mesmo que construiu a nossa casa, que morou lá há pouco tempo e depois deu a casa pra gente, ele falou assim: nunca passei por nada sobrenatural, não. Só tem uma coisa que me deixa um pouquinho tenso, é que na primeira semana que eu fiquei na casa que eu construí, eu ouvi batidas muito fortes na porta da sala. E eu não sabia quem era. A minha mãe gelou. O meu tio nunca tinha contado isso pra ela e ela também nunca tinha contado a história pra ninguém. A gente se mudou dessa casa em 2007 e eu vou ser sincera, eu fiquei curiosa pra saber se os outros moradores também receberam essa visita. Essa foi a primeira história e, gente, achei o seguinte dessa história: dos males o menor, entendeu? Porque foi o quê? Às vezes é um fantasma de boas-vindas, entendeu? Porque, se você for reparar, apareceu na primeira semana que o tio morou lá, depois apareceu na primeira semana que a mãe dela morou lá. Então, acho que às vezes era um fantasma que levou um bolinho, entendeu? Uma margarina, um fantasma curioso, quis ver quem tá chegando. Exatamente, gente. Ou seja, é um fantasma o quê, Vitor? Fifi. Fifi, igual a gente aqui no canal, que a gente já falou que a gente é. Mas começamos tranquilo, eu acho. Paola que me perdoe, tá? Gostei muito da sua história, mas eu achei leve. Acho que era um fantasma até amigável. Nossa, eu vou falar isso não, que vai que bater na minha porta também de madrugada e eu saio correndo. Agora, gente, a Keidman Santana, ela mandou pra gente 2 histórias. Não uma, 2. A gente vê que é uma pessoa recheada de histórias sobrenaturais. E a gente gosta assim. Vou aproveitar aqui agora o momento para falar que, se você também tem histórias sobrenaturais, manda pra gente. Pode mandar no nosso Instagram, que é @CibeleFala, esse que tá aqui embaixo, ou @EuVitorSobral, que aí é o Instagram do Vitor, que também está aqui embaixo. Ou então você pode mandar por e-mail, nosso e-mail tá aqui na descrição. E agora vamos para as histórias da Keidman. Quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, a gente tinha lá em casa um quadro meu de quando eu tinha mais ou menos um ano e um pouquinho. Só que o que acontece? O eu do quadro
conversava comigo. Sim, gente, exatamente isso. E eu tenho lembrança disso, ok? A pequena eu do quadro, ela se mexia e ela acabava me contando ali algumas coisas que eu supostamente não deveria saber, de coisas que aconteceram e eu não me lembrava. Só que até aí tava leve, gente. O pior de tudo é que ela falava que minha mãe me odiava e que quando eu crescesse, eu deveria matar ela. Tudo bom? Tudo bom, querida? Bom dia! E, gente, é real. A minha mãe me contava que eu saía do quarto frenética, chorando, gritando, falando que ela não me amava e que quando eu crescesse, eu ia matar ela. E essa situação tava me perturbando tanto, gente, que um pastor foi lá em casa pra orar o quadro, pra ver se melhorava alguma coisa. Não melhorou não, tá? Não resolveu nada. Daí teve um dia que umas pessoas da minha igreja se reuniram lá em casa, aí eles oraram bastante e queimaram o quadro. E só assim que eu melhorei, aí eu parei de gritar essas coisas e eu parei de falar que minha mãe me odiava. Fim da primeira história da Caidman, e antes da gente ir pra segunda história dela, Caidman, me perdoa, mas eu amei essa história. Assim, eu achei maravilhosa. Viver ela não deve ter sido bacana, não é mesmo? Acho que viver nenhuma história desse quadro deve ter sido top. Mas, gente, parece muito enredo de filme, de terror. Aqueles filmes de terror, eu já imagino a criança no quadro falando com ela. Inclusive, tem um filme, se eu não me engano, que é assim, só que é uma menina no espelho. Eu nunca vi, não, só sei do enredo. Mas eu gostei muito dessa história. Com certeza era o Alça de Mochila. E, no último vídeo que a gente lançou aqui no canal, perguntaram muito por que alça de mochila. Gente, eu não sei. Eu fui questionar isso pro Vitor, ele me explicou, a explicação dele foi ótima, não lembro aqui pra vocês, pra explicar aqui agora. Mas ele fez uma explicação linda. Como é que era a explicação, Vi? O Vitor me explicou aqui agora, porque eu não lembrava da explicação dele, mas o que acontece? Alça de mochila é porque é uma derivação que a gente inventou de mochila de criança. Porque mochila de criança é um encosto que fica atrás de uma alma inocente. A alça de mochila é alguma coisa que te prende pra trás, te puxa pra trás, entendeu, gente? É porque a gente precisa inventar variações para chamar o sete pele, entendeu? Pra gente não falar esse nome ruim aqui em casa. Não falar na casa das pessoas. Afinal, estamos na casa de vocês. A gente tá sendo recebido, né, Vitor? Quero café. Quero café, aceito. Vamos para a segunda história da Caidman. Essa história aconteceu em 2014. Eu e um pessoal, a gente resolveu fazer uma festinha, uma social, antes de começar o semestre. É importante eu dizer que eu fui criada em igreja evangélica, então, gente, eu tinha uma cabeça muito da fechadinha. Daí, nessa social, a gente resolveu fazer uma brincadeirinha ali, bem verdade e consequência, bem nesse estilo, assim. Só que antes disso, um casal de meninas, elas brigaram e, gente, pesou o clima total. Aquela coisa, né? O casal briga, a gente fica assim, complicado. E o dono da casa, ele era espírita e ele tinha um probleminha ali no coração. Daí eu e meus amigos, a gente tava ali brincando e tal, verdade e consequência, vocês sabem como é que é. Caiu pra eu beijar uma menina. Gente, eu nunca tinha beijado uma menina, eu acho que eu nem preciso falar isso, né? Criadíssima igreja evangélica. Só que caiu no jogo, né? Tive que beijar. Menina, nessa hora, o dono da casa não me pega um santo na mesma hora? E eu, como boa evangélica, na hora acreditei que era o alça de mochila. Gente, o espírito falava de uma forma muito esquisita. E ele começou a falar que o menino ia morrer naquela noite, que o coração dele ia parar, e ele ficava se contorcendo. Gente, eu fiquei morrendo de medo. A maioria das pessoas resolveram sair da casa, até porque eu nem preciso falar que o clima tava muito pesado. Daí ficamos na casa, eu, uma amiga minha que também era espírita, um outro menino e esse menino que eu falei pra vocês. Só que eu comecei a me sentir muito culpada, gente, porque eu achei que tudo era culpa minha. Por quê? Porque eu tinha beijado uma menina. Aí o próprio demônio apareceu ali, baixou no corpo do menino porque eu beijei uma menina. Foi isso que eu pensei na hora. E eu comecei a orar. Eu orava por tudo. Eu, pelo amor de Deus, perdão, gente, não beijo mais meninas, tá? Não beijo, por favor. E nada fazia o menino parar. E parecia que tava mudando a entidade que tava dentro dele, falava que era outra. Gente, eu fiquei apavorada. Daí, quando eu decidi sair da casa um pouco, porque eu já não tava aguentando ficar mais lá dentro, o outro menino que tava lá na casa, ele começou a falar que ele ia se jogar da janela. Porque, segundo ele, aquilo tudo era culpa dele. Porque ele tinha rejeitado Deus. Então, ele ia pular da janela para que nem Deus nem o diabo pegassem ele. Eu fechei a janela, claro, na mesma hora, ajoelhei e comecei a rezar. Gente, eu comecei a orar muito. E mais ou menos uma hora depois, o dono da casa voltou ao normal, voltou a si.
e ele não lembrava de absolutamente nada. Ele falou que só sabia que eu era um dos motivos pra ele ter sobrevivido, e isso porque eu tinha uma luz muito forte. Eu fiquei muito traumatizada e naquela época eu nem quis mais beijar meninas. Fim da segunda história da Cageman, gente. Eu fiquei baqueada demais com essa história, eu nem sei o que dizer. E sabe o que é engraçado? Há um tempo atrás eu era muito evangélica também. Hoje em dia eu não tenho uma religião definida, mas na época que eu tava muito assim com a cabeça fechada em igreja, eu me sentia culpada por tudo. Eu acho que eu mesma era bastante bitolada na época, por motivos meus mesmo, e eu me sentia culpada por um monte de coisa. Eu tinha uma visão muito distorcida do que era agradar a Deus, sabe? Então, eu consegui, lendo essa história da Cageman, eu consegui me enxergar na situação, porque se fosse eu ia ficar muito culpada também. Eu ia pensar assim, pronto, é tudo culpa minha. O mundo vai acabar porque eu beijei uma menina. Então, Cageman, abraço forte, tá? Sinta-se abraçada, porque eu entendo sua situação. E eu espero que no final todo mundo tenha ficado bem nessa história, né? Porque foram muita coisa aconteceu. Muitas coisas aconteceram nesse dia. Antes da gente ir pra última história, eu já quero saber aqui se você já se inscreveu nesse canal e se você já deixou um like nesse vídeo. Então, se não deixou, já deixa agora. A próxima história é do Harlen Camargo. Isso aconteceu comigo tem o quê? Uns 5 anos? Eu tava sozinha em casa e eu não tinha muita coisa pra fazer, então eu resolvi entrar nesses chats que tem na internet, sabe? Pra passar o tempo mesmo. Eu entrei em uma sala qualquer, fiquei ali tentando puxar um papo com alguém, mas ninguém queria nada comigo, ninguém queria papo comigo, então eu fiquei lá tentando puxar assunto. Quando eu tava quase saindo da sala de bate-papo, né, porque ninguém queria conversar comigo, uma menina resolveu me dar ideia, a gente começou a conversar. Conversa vai, conversa vem, batendo ali um papo. A gente resolveu ligar a nossa webcam na nossa câmera pra gente se ver. E é aí que vem a parte sobrenatural. Antes da gente ligar a câmera, eu tinha comentado com ela que eu tava sozinha em casa, né? Só que aí no momento em que eu liguei, ela começou a me chamar de mentirosa. Eu perguntei por quê que ela tava me chamando de mentirosa, que eu não tava entendendo nada. Foi nesse momento que ela falou que tinha uma mulher atrás de mim. Na mesma hora eu olhei pra trás, mas não tinha ninguém. E, gente, por incrível que pareça, eu não fiquei com medo na hora. Não senti medo mesmo, sabe? Na verdade, eu foi curiosa. Eu queria saber como que era aquela mulher que a menina tava vendo, o que essa mulher tava fazendo. Eu fiquei realmente intrigada com o que tinha acontecido. Quando eu virei pra perguntar essas coisas pra menina, como é que era a mulher e tudo mais, a menina simplesmente achou que eu tava de sacanagem com ela e desligou. Até hoje, eu fico me perguntando quem poderia ser essa mulher que estava atrás de mim. Fim da história do Harlen. Acho o seguinte, né, que eu sempre acho alguma coisa. Sempre tem um pitaco pra dar. Eu acho que a menina estava te trollando, Harlen. Caiu na pegadinha da menina aleatória da internet. Ou então eu esteja escolhendo acreditar nisso, porque a outra opção é que tinha um fantasma, um espírito obsessor na sua casa mesmo. Então, às vezes, é melhor a gente acreditar que a menina tava te trollando. E eu achei maravilhoso, gente, que o Harlen, ele mandou essa história pra gente, só que ele fez uma creepypasta dessa história, que ficou muito legal também. Eu posso trazer em outro vídeo contando, mas ficou muito mais fantasiado, ficou muito mais medonho. Pra vocês que têm medo, talvez vocês não iriam dormir, tudo bom e tudo bem. Mas em algum podcast, algum vídeo, a gente pode trazer também o formato de creepypasta. O que foi? Tô olhando só, menina. E aí, gente, quero saber de vocês qual história vocês gostaram mais, qual história vai te fazer dormir mal essa noite, que eu quero saber. E não deixem de mandar histórias sobrenaturais pra gente, porque, gente, esse quadro aqui, o Causos na Terra do Medo, dependem de vocês, dependem dos causos sobrenaturais. Mas, gente, é sempre de verdade, tá? Quero ninguém contando histórias só pra me fazer sentir medo, não. Gosto de histórias que aconteceram de verdade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu já sei porque é alça de mochila. Ou seja, gente, ó, frase muito específica, quero saber quem chegou até aqui, hein? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então, assiste a playlist de Reddit do Medo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau! Tava dormindo, minha filha? Tá reclamando. Tá reclamando.